Olá, pessoal do Nefi, tudo bom? Prazer ter vocês aqui na nossa live super especial que nós vamos fazer hoje com o nosso querido amigo, o Gabriel, ele que tem o perfil no Instagram do Razão na Garagem, muito legal, conteúdo muito bacana, e desde já nós já indicamos essa página para vocês acompanharem, Razão na Garagem. Olá, Gabi. Oi, Manu. Boa noite para vocês. Deixa eu já acenar aqui. Isto. Tema da nossa live de hoje, diálogos sobre a reforma protestante. Vai ser muito legal, galera. Oi, Paula Diana, tudo jóia? Tudo ótimo aqui. Bênção demais. Daqui a pouco o Gabriel já vai estar conosco aí, para nós começarmos essa live muito legal. Continuando nossa programação aí do Nefi no mês de agosto, né? Você aí que conhece alguém que super interessa sobre história, teologia, filosofia, compartilhe essa live, tá, galera? Compartilhe essa live. Clica aí no aviãozinho e envie para o máximo de pessoas que você puder, tá bom, pessoal? Então divulgue essa live. Clique no aviãozinho e compartilhe com seus amigos, tá bom? Vai ser muito legal, vai ser muito top, tá bom? Daqui a pouquinho eu creio que o Gabriel já vai estar entrando também. Vou até pedir para o Juanzito aí, dar um toque nele aí no WhatsApp, para ele já entrar, que a gente vai chamar ele. Que a gente já convida ele para o nosso bate-papo. Muito legal. Nas últimas 2 semanas nós tivemos aí as nossas reuniões, foram muito legais, né? De todas as linhas aí, história do cristianismo, filosofia e cosmovisão cristã, direito e liberdade religiosa, teologia sistemática, foram debates muito ricos, muito interessantes, e essa é a pegada do Nefi. Nós esperamos que continuemos nessa pegada aí. Eu, desde já vou convidar aí a Manu, que também fará parte desse bate-papo. Deixa eu chamar a Manu aqui. Daqui a pouquinho vou chamar o Juan também. Aqui. Isso, o Gabriel já está conosco aqui. Esperar mais uns minutinhos para... Boa noite. Boa noite, Manu. Tudo bem? Tudo jóia. Tá conseguindo me ouvir legal aí? Tô te ouvindo. Só não tô te vendo, mas estamos te ouvindo. Ai, meu Deus, cadê eu? Já vou Não tá chamar... me vendo ainda? Tá, não tô te vendo, Manu. Tá tudo escuro. Deixa eu já chamar também o Juan e a Manu vão estar conosco também nesse bate-papo com o Gabriel, do Razão na Garagem. Agora sim, Manu. Fala, Juanzito. Aí. Beleza, pessoal. Bom, deixa eu já chamar o nosso convidado especial, Gabriel, tá? Ele que tem o perfil aí no Instagram, Razão na Garagem, um conteúdo muito legal, muito top. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre reforma protestante, tá? Muito legal. Salvo engano, na reunião passada da linha de história do cristianismo, a Manu abordou sobre reforma protestante. E aí nós vamos dar continuidade a esse bate-papo muito legal, que tem tudo a ver com história, teologia, filosofia. A gente vai bater um papo hoje aí com o Gabriel. Deixa eu já chamar ele aqui no nosso papo. Daqui a pouquinho já tá surgindo aí. Fala, Gabriel! Pessoal. Beleza? Tudo ótimo, e Tudo você? jóia? Que prazer tê-lo conosco, viu?
O prazer é tudo meu, gente. O prazer é tudo meu. Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tá tudo certo? Beleza. Ah, Estamos então te ouvindo beleza. Então, ó, perfeitamente. deixa eu botar o fone aqui pra não atrapalhar aí da Eco. Não, bacana. Pessoal, um Pessoal, se prazer. vocês tiverem alguma dúvida no decorrer da live, pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo, que no final da live nós vamos tentar responder algumas perguntas, ok? Não garanto responder todas, mas pelo menos algumas perguntas nós iremos separar um tempinho para nós respondermos, ok? Gabriel, cara, prazerzão mais uma vez falar contigo, é um privilégio Prazer todo enorme, meu. né? Nós estávamos conversando essa semana, poxa, fazer uma live especial. Quem que nós vamos trazer, o Juan? Opa, vamos chamar o Gabriel. E aí, cara, vi seu conteúdo muito legal, muito top. Falei, não, vamos chamar o Gabriel porque vai enriquecer bastante a nossa conversa. Nós falamos um pouco sobre reforma protestante na semana retrasada, salvo engano. Então eu acho que esse bate-papo nosso vai ser um plus aí. Queria primeiro que você se apresentasse para a galera, falasse um pouquinho de você, de onde você é, o que, que você faz. Com certeza. Então, pessoal, primeiramente quero agradecer o convite de vocês aí. É um grande prazer participar com essa live com vocês. Eu fico muito feliz de bater esse papo, né? Desse momento de comunhão aí, pra gente conversar sobre Jesus, conversar sobre a igreja, isso é muito bom. Respondendo a sua pergunta, então, para quem não sabe, eu sou o Gabriel, tenho um perfil no Razão na Garagem, tanto no Instagram como também no YouTube, né? Já faz mais ou menos, acho que fazem 3 anos já do projeto. Eu desempenho com muito carinho, com muito amor, tentando ensinar o pouco conhecimento que eu tenho, se puder ajudar as pessoas da forma que, sei lá, eu acho que quando Deus dá a vontade, né, o conhecimento pra gente gostar desses assuntos, porque eu acho que teologia a gente estuda porque gosta, né? E acho que quando a gente não gosta de uma coisa, não tem como você querer estudar ela. Então, eu acho que às vezes a gente tem que trazer esse dom, essa vontade, esse dom natural, às vezes, que Deus dá pra gente pra pregar o evangelho, pra somar nas outras pessoas, né? Multiplicar nas outras pessoas. Eu vejo assim. Então, eu quis criar o Razão na Garagem nesse âmbito, né? Eu sempre gostei muito de teologia, sempre gostei dessas coisas assim. Foi muito bom. Ah, muito legal. E deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você começou a estudar teologia? Teve algum acontecimento específico? Ou você realmente começou a ter esse interesse maior? Há quanto tempo isso começou que você foi se envolvendo mais com a teologia? Então, eu sempre gostei de teologia desde criança. Quem fez eu gostar bastante de teologia, né, foram meus pais, sempre me levando para a igreja, eu nasci na igreja, e minha tia também. Então a gente sempre falava sobre Bíblia, pegava as coisas, abria a Bíblia para poder ver minúcias. Tem uma vez que a gente ficava, né, eu lembro quando eu era criança disso, quando eu descobri, né, eu foi lendo Gênesis sim. A gente estava somando as idades dos patriarcas lá, e chegamos a várias conclusões, foi muito engraçado aquele dia. Eu devia ter uns 10 anos, nunca Ó, esqueci. E aí, assim, eu sempre gostei muito de estudar teologia, essas coisas assim. Sempre foi uma da coisa que eu mais gostei de estudar, de todas. Só que um dia eu resolvi fazer o Razão na Garagem, muito da influência de fazer por minha noiva, porque ela via que eu gostava. Pô, tu gosta disso, por que tu não transmite isso pra alguém, né? E aí eu falei, poxa, eu realmente não tinha pensado. Aí fiz o canal e comecei a falar. Eu tive muitas experiências com ateísmo também, na época da escola. Tinha um colega meu que era cristão, se tornou ateu. E foi uma das coisas que motivaram. Eu criei o nome Razão na Garagem lá, e deixei guardado, só que eu nunca fiz. Ah, deixa quieto lá, e um dia eu fiz. Aí quando eu comecei a namorar a Carol, que agora é minha noiva, ela falou, não, pô, tua ideia é genial, porque tu nunca botou isso em prática, vamos fazer. Aí ela me ajudou a fazer e tal. Ela ajuda a fazer até hoje, na verdade. Ela fica no backtest. Gabriel, que legal, cara, muito bacana. Eu me identifico um pouco com você porque a ideia do Nefi era uma coisa que eu já tinha na cabeça, mas aí um belo dia aqui em casa, minha esposa, cara, por que que tu não faz?
cara, bola, chama a galera. E aí eu falei, poxa, caramba, eu vou chamar uma galera, a gente vai fazer o Nefi e graças a Deus a gente tá. A gente começou agora, né? 2 meses só, mas graças a Deus, Deus tem feito muita coisa, Uma né? benção. Vai sendo essa comunidade bacana para interagir, para trocar ideias, né? Esse espaço interdenominacional de debates, de ideias. Então, assim, tem sido algo muito legal. A gente tem visto os frutos disso dia a dia. E quando a gente tem um intuito genuíno e bom no nosso coração, cara, Deus ele é muito bom. Realmente Deus nos usa, ele nos abençoa, ele nos usa para falar na vida de outras pessoas também. Então, eu acho muito legal essa propagação do conteúdo teológico, do conteúdo bíblico, porque eu acredito que cada vez mais pessoas estão necessitadas desse conteúdo, né? De Com realmente certeza. pensarem acerca da fé, de realmente conhecerem a fé cristã, né? O que eu acho muito legal e indispensável. Certamente, certamente. Concordo plenamente contigo. Acho que. E não mais teologia, né? Que é uma coisa assim. Que às vezes carece um pouco de uma teologia saudável. Eu não nem fazendo uma crítica, não, mas eu acho que assim. Às vezes os mestres, os pastores, eles não têm o tempo. Que às vezes nós temos de criar um conteúdo sobre isso, porque eles estão cuidando de pessoas, estão cuidando de vidas, então eles não têm, às vezes, o tempo hábil para poder gerar esse conteúdo. E acho legal, às vezes, eu levantar pessoas claro, com acompanhamento pastoral, né? Mas para comunicar esses assuntos que, às vezes, as autoridades eclesiásticas não têm o tempo hábil para conseguir. Às vezes, quem tem tempo isso são pessoas que, às vezes, de igrejas maiores, que conseguem, às vezes, dividir o peso com outros pastores, né? Então, fica um pouco mais fácil para eles. Mas, na maioria das vezes, a maioria dos pastores não tem esse tempo. Então acho que é interessante a gente entrar trazer esse tipo de conteúdo e ajudar a galera, né, a entender um pouco mais sobre Jesus, que é o fundamental. Com certeza. Com certeza, meu irmão. Manu, Juan, podem ficar à vontade também para entrar nesse bate-papo nosso aí. Começar com a. Podem falar aí, pessoal. Olá, tinha dado uma travadinha aqui. Boa noite, Ah, gente. Eu sou a Manu. boa noite. É, Bom, nós separamos algumas perguntinhas aqui, Gabriel, para você, que a gente achou muito interessante de fazer. Eu não conhecia ainda seu perfil, o Juan apresentou para a gente lá no Nefi. Gostei demais, principalmente por você fazer um diálogo cultural, né? Que é uma coisa que muito me interessa lá. E a respeito, né, da reforma, a gente queria ouvir de você quando se deu a reforma. A gente sabe que, né, foi um período que ocorreu muitas transformações culturais. E eu queria saber, né, qual que é o contexto histórico da época. Você contasse um pouquinho disso para a gente. Eu acho que entender um pouco do contexto da reforma, às vezes a gente tem que se desvencilhar um pouco de uma ideia um pouco fantástica da história cristã. De todas as épocas da igreja, e eu estou considerando igreja aqui também o povo de Israel, na minha opinião, é igreja também, uma pré-igreja, né? Existiram contextos históricos, existiram pensamentos, existiram correntes teológicas, correntes filosóficas, explicações do mundo que percorriam essas culturas e que faziam que o desenvolvimento que Deus colocava, né, na história ocorresse. Então Deus nunca, de forma fantástica, ele revelou sua verdade, revelou o seu evangelho, sua boa notícia, seja o que for, nunca revelou o conhecimento divino através de uma violação da cultura e do pensamento. Ele sempre se introduzia. Uma ideia muito interessante é entender que a comunicação de Deus com os homens, né, conosco, ela está muito ligada à questão da própria encarnação do verbo, que é a ideia de diminuição, né? Deus, ele, como o apóstolo vai falar, ele vai se tornar um homem, vai se diminuir como homem, como se fosse, né? Aquela ideia do adulto que vai conversar com uma criança e aí ele se abaixa para conversar nos olhos da criança, né? Então a cultura, a história cristã, ela tem esse aspecto de não é uma coisa fantástica que surge. E às vezes, tendo uma ideia fantástica de como, por exemplo, a reforma aconteceu, uma ideia às vezes até romântica,
a gente, quando vai descobrindo quais foram os contextos históricos que motivaram a providência divina, acontecer tudo que aconteceu, às vezes as pessoas ficam um pouco surpresas. Por exemplo, existem vários contextos culturais e econômicos que no século XVI estavam acontecendo, que as pessoas estavam vivendo, que as pessoas estavam comentando, mudanças de pensamento, mudanças de economia, por exemplo, é no século XV que vai surgir, século XIV, XV, principalmente por causa das grandes navegações, vai surgir também aquela ideia de economia mundial, quando vai surgir as ideias dos Estados-nações, onde vai surgir a questão da diminuição, a diluição da autoridade papal, ela vai se desgastando com o tempo, principalmente também por causa dos abusos, mas também por causa do próprio desenvolvimento cultural e econômico que vai surgindo ali, Estados-nações, então, assim, o monopólio que existia na autoridade de Roma, ela vai sendo diluída por autoridades mais locais, por reis, pelos príncipes, pelos ducados. Isso tudo vai servir de plano de fundo para a reforma acontecer. O pensamento, Lutero era um homem do seu tempo, o pensamento que ele teve lá na hora que ele foi colocar as 95 teses, inclusive não foi nem de confronto, foi um debate. Às vezes a gente tem aquela ideia de que ele pregou as 95 teses na porta, mas na verdade são um mito, é uma lenda. Ele não pregou as 95 teses na porta, porque isso não era a prática da época. Geralmente, se foi na porta, provavelmente na porta existiam vários outros papéis. O papel dele foi mais um, provavelmente chamou atenção por causa da grande, digamos assim, de verdade chocante que ele estava apresentando, porque as 95 teses, talvez para quem não sabe aí, quem está vendo a gente aí, não foi nos 5 solas, muita gente acha que foi 5 solas, não foi, era para combater a questão das indulgências. Então, assim, o contexto histórico da reforma, aqui fiz até umas anotações aqui, por exemplo, a questão das indulgências. A questão das indulgências, ela já existia, sempre existiu indulgência, né, existiu há muito tempo. E a indulgência, ela tinha até um pensamento um pouco nobre. A ideia não era você comprar um terreno no céu ou comprar uma passagem do purgatório para o paraíso. Era mais uma ideia de você sentir na pele a gravidade do teu pecado, dando para a igreja, oferecendo para a igreja uma oferta, aquilo que vai te sustentar, aquilo que vai te dar comida. Poxa, fiz um pecado, cometi um erro, eu vou tirar do meu bolso aqui, que vai doer, e vai me incentivar, uma forma de disciplina, vai me incentivar a não fazer aquilo de novo. Só que o problema das indulgências, é uma coisa que eu acho que foi até um pouco corrigida no Concílio de Trento, lá na Contra-Reforma, é que é muito fácil confundir as duas coisas. Confundir a ideia de você gerar um peso emocional na hora que você comete um pecado com a ideia de você comprar um terreno no céu fazendo aquilo ali. É muito fácil confundir as duas coisas e eu acho que é até impossível não confundir. Entendeu? E é exatamente porque isso era muito confundível que muitas autoridades eclesiásticas começaram a usar aquilo para o mal, né? Falando que se você... Tem até aquele ditado, né? Que quando a moeda bate no fundo da caixinha lá, a alma sai voando do purgatório, como se fosse uma coisa super mística, de você realmente comprar a salvação de Deus pela graça. Então, inclusive até muitos católicos vão fazer críticas ao sola fide, ao sola gratia, mas a gente tem que entender qual o contexto do sola fide e do sola gratia. Porque as coisas que estavam acontecendo na igreja estavam erradas. Então, a ideia de você firmar a justificação pela fé era uma coisa necessária. Né? Mesmo que no Concílio de Trento, o Concílio de Trento vai admitir, não, nós acreditamos em justificação pela fé, mas de outra forma diferente. Okay. Na verdade, essa discussão de como, essa discrepância entre o que a igreja ensina como dogma e o que as pessoas entendem, às vezes isso é um pouco de... Isso é o contexto grande, né, que vai motivar a reforma. Às vezes isso é visto como se fosse uma justificativa. Eu ensinei certo, o problema é seu se você ensinou errado. Não, o problema é da igreja. Se a igreja está ensinando uma parada e as pessoas estão entendendo errado, o problema é da igreja. Não é das pessoas. A igreja que te ensinar de uma forma mais clara. A culpa é sempre de quem explica. A culpa é do adulto que está ensinando. Se o pai fala para o filho fazer uma coisa, o filho faz errado, a culpa não é do filho, a culpa é do pai. Então, todos esses contextos vão surgindo e esse rebuliço, toda a questão da peste negra também, a questão toda assim, da questão das grandes embarcações, motiva a reforma que, na verdade, o objetivo não era nem a reforma acontecer como foi. Era simplesmente uma discussão teológica que extrapolou os limites exorbitantes, porque as autoridades romanas perceberam que alguém tinha percebido a enganação que eles estavam fazendo com o povo.
E isso explodiu de uma maneira que não deveria ter explodido. A ideia era, olha, vamos uma discussão teológica aqui para a gente poder reformar o que for necessário, para a gente poder corrigir esse erro, esse percurso da igreja, e ao invés deles corrigirem esse percurso, eles simplesmente resolveram jogar tudo para cima e criar essa confusão toda. A reforma poderia ter sido uma história diferente, mas Deus é providente, ele sabe o que fez, né? Então ele sabe de tudo. Mas eu acho que a principal coisa que motivou a reforma protestante acontecer foi essa questão dessa mudança cultural e econômica, e também, por causa disso, uma mudança política. Porque se a dinâmica cultural e econômica acaba mudando, o poder ele acaba sendo menos centralizado, porque agora os mercadores têm poder, o cara que vai vender a tapeçaria lá vai ter poder, o cara que é o príncipe, ele vai ter mais poder. Então a autoridade do Papa, que era muito mais centralizada, ela vai perdendo. Então isso dá um pouco mais de chance de que os erros da igreja, naquele momento, fossem questionados. Porque se antes tu fosse questionado, tu ia ser... Todo mundo não ia gostar de você, ia pegar uma guilhotina, ia te cortar a cabeça, acabou, te tacar na fogueira, enfim. Como aconteceu com os outros, o Wycliffe e John Huss. Mas com a autoridade da igreja diluída, ela para de ser aquela autoridade completamente inquestionável para as pessoas começarem a entrar naquela ideia, naquele ditado aristotélico de Platão é amigo, mas mais amigo é a verdade. Né? Ou seja, não é porque a igreja é a igreja de Jesus que eu não vou questioná-la. Né? Então seria mais ou menos isso. Desculpa se eu falei muito. Muito bacana. Não, foi necessário. Eu achei interessante demais essa abordagem, porque eu sou estudante de história, né? A gente compreende que a reforma, ela, na verdade, ela acompanhou os movimentos que já aconteciam na sociedade. Ela não foi um ponto fora da curva. Achei interessante, muito pontual o seu comentário. Bom, segunda pergunta que a gente separou aqui para você é: quais foram os líderes mais relevantes da reforma? Bom, separei aqui, começando pela Reforma Luterana, que foi a primeira de todas, né? Martim Lutero, obviamente, Felipe Melanchthon, que era um amigo dele, que escreveu livros sobre ele. Muitas das coisas que a gente tem de Lutero não foi Lutero que escreveu, mas Felipe, naquela dinâmica Jesus e apóstolos, né? Jesus não escreveu tantas... Jesus não escreveu nada, Lutero ainda escreveu muitas coisas, mas muitas coisas sobre a vida de Lutero foram escritas pelo Felipe Melanchthon. E aí eu botei o Thomas Müntzer, tem o Jonas Brens, né? Outros reformadores que tiveram menos destaque, porque eles mais pegaram o fluxo da coisa, né? Eles não foram assim tão chocantes, né? Um Martin Bucer, um Thomas Cranmer, essas coisas, pessoas assim, João Calvino, né? Uma coisa muito, muito chocante, né? Tem os reformados, né? Porque a igreja, a reforma, ela começou ali com os luteranos, e depois teve os reformados, que seria o Martin Bucer, seria o Zwingli, né? Zwingli e o Lutero eram contemporâneos, eles inclusive vão ter um debate sobre esse assunto. Depois tem o Willings, o Bullinger, tem o Vermigli, o João Calvino, eles já começam já a ficar de gerações um pouco mais posteriores. E tem os anglicanos, que seriam Thomas Cranmer, e os outros sacerdotes anglicanos, eu nem botei aqui porque eles não têm tanto foco. Thomas Cranmer, que é aquele que foi queimado, que tem toda aquela comoção, aquela coisa toda, e também os reis, né, ingleses, que tiveram toda essa comoção. Mas se eu pudesse colocar aqui em 3 protagonistas, seria Lutero, Zwingli e Thomas Cranmer, que seriam os principais. E aí, não era nem o tema aqui, mas só encaixando essa questão da reforma, de existirem movimentos distintos. A proposta que da reforma de Lutero tinha era reformar algumas coisas da igreja. Os reformados, né, que uma coisa foi motivada a outra, né? O pessoal viu que deu certo na Alemanha, começou a fazer em outros lugares. Zwingli começou a fazer a reforma ali na Suíça. E, enfim, Thomas Cranmer lá na Inglaterra, até um pouco mais tarde do que Lutero e Zwingli. Mas uma coisa muito interessante é que a proposta inicial era tentar unir esses movimentos. E, infelizmente, isso não aconteceu. Em certa forma, aí, entrando numa linguagem histórica, né, qual era a proposta da Reforma Protestante? A proposta da Reforma Protestante era reformar a Igreja Católica. Essa era a proposta da reforma. A partir do momento que a Igreja Católica Romana se recusou a realizar essa reforma, a ceder aqueles pontos que, na minha opinião, estavam verdadeiros, a Reforma Protestante, a proposta inicial da reforma já falhou. Então começou uma outra proposta. Já que eles querem continuar no erro deles, ok, a gente tem que se unir. Isso também não aconteceu. Então, assim, infelizmente, assim como a Igreja de Roma vive a mancha
de também ter se separado dos ortodoxos gregos lá, por causa da questão papal, por causa da autoridade papal, da questão da supremacia papal, que aconteceu lá no século XI. A mancha que eles... Às vezes alguns católicos até fingem que isso não aconteceu, mas aconteceu. E essa diferença, a reforma protestante só aconteceu porque o grande cisma aconteceu. O grande cisma aconteceu 500 anos depois, consequentemente, por causa do mesmo problema do grande... Por que o grande cisma aconteceu? O Papa disse que ele seria o bispo de todos os bispos. E o pessoal lá da Oriental não aceitou isso e a igreja se dividiu na metade. E depois, por causa da supremacia papal, da ideia de que ele era uma pessoa inquestionável e que ele poderia colocar e inventar a doutrina da cabeça dele, como seria a questão das indulgências, a reforma protestante vai acontecer por causa do mesmo erro. Entendeu? Então, assim, é uma mancha que existe, infelizmente, nessa tradição. Espero que um dia Jesus possa reunir todos os cristãos um dia. Não sei se é a vontade dele. Tomara que um dia isso aconteça. Mas, trazendo, então, acho que o principal objetivo que todo protestante deveria ter, entrando nessa proposta de quais são os líderes, seria entrar na ideia de qual era o propósito inicial dos líderes. Unir a igreja. Então, quando a gente é um protestante, eu acho que uma identidade que deve estar dentro da gente é tentar unir aquilo que está dividido. Então, não tentar causar mais divisão porque eu penso diferente de você. Eu acho que tem espaço para todo mundo, às vezes, pensar um pouco diferente, mas viver numa mesma comunhão, né? Talvez eu esteja sendo romântico, mas eu acho que seria, pelo menos, o ideal. Né? Buscarmos isso, pelo menos. Muito bacana. Antes de passar para o Juan, só mais uma perguntinha, né? Porque você citou anteriormente em uma das suas respostas as teses, as famosas teses, e a gente gostaria de saber quais que eram os principais alvos, né, dessas 95 teses. Do que mais essas teses falavam? Então, as 95 teses, o objetivo das 95 teses era combater as indulgências. Né? Tinha as 97 que Lutero tinha feito, mas era contra a escolástica, algumas coisas escolásticas. E Lutero fez essas 95, ou seja, não era nem o primeiro documento dele, se não me engano. As 95 teses era a ideia de combater a indulgência conforme estava sendo realizada. Porque quando Lutero ele vai combater as indulgências, se você for ler as 95 teses, e recomendo todos, se você está ouvindo aí e você não leu, é um documento nem é muito longo, é bem curtinho, dá para ler rapidinho, dá para ler ali em 10 minutos, acho que dá para ler, bem simples, até menos que isso. E é um documento que, na verdade, ele vai defender as indulgências. Né? Só que ele vai defender as indulgências segundo a proposta inicial e bíblica das indulgências. Né? Que é aquela ideia de você gerar uma disciplina para que você cometa um pecado. Lutero depois ele vai até abandonar um pouco mais essa questão. Inclusive, quando ele vai defender as indulgências, ele defende na inocência de que o Papa está sendo utilizado, a imagem dele está sendo utilizada para que aqueles pregadores vendessem a fé. Ele ainda acreditava que o Papa estava inocente na história, mas na verdade o Papa estava mancomunado com aquela coisa toda. Ele não sabia disso. Então, quando a gente vai ler as 95 teses, é um documento bem inicial. A gente não pode nem dizer que ele é protestante ali, ele é um católico romano fazendo uma crítica à igreja. Ele vai se tornar protestante depois. Mas é um documento muito interessante porque já mostra a base de como a justificação pela fé estava fundamentada no pensamento de Lutero desde aquela época lá de 1517. Entendi. Gabriel, me surgiu uma curiosidade. O intuito da reforma era a busca dessa unicidade, né? O que impossibilitou essa unicidade? O que impossibilitou essa concretização desse objetivo principal da reforma, que era realmente essa questão da união? Então, se eu pudesse, assim, eu tenho uma visão muito positiva do que a reforma fez, mas eu tenho uma visão muito negativa de como às vezes ela agiu. E de como, às vezes, uma ideia de vezes até um pouco profética, de um sentimento profético, de eu sou aquele cara que vai trazer novamente o evangelho, isso foi obscurecido na mente, às vezes até de Lutero e de Zwingli, principalmente. Eles vão se reunir lá no colóquio de Marburgo, que a ideia era unir as duas reformas para ser um movimento unificado. E por causa de apenas um tema, que foi a ceia do Senhor,
porque Lutero acreditava que na ceia tinha o corpo e o sangue de Cristo, ao mesmo tempo que tinha o pão, e Zwingli acreditava que não tinha absolutamente nada. Por causa dessa discussão, eles não conseguiram chegar a uma conclusão. Lutero, com aquele espírito dele bruto, às vezes eu diria até meio mal educado mesmo. Lutero era bem mal educado, na minha opinião. Ele era bem mal educado, ele era grosso mesmo no jeito de falar. Às vezes eles falavam uma verdade. Sabe aquela pessoa que fala uma verdade, mas ela não sabe falar a verdade pra você? Isso era o Sei. Fala rasgado. Fala rasgado, exatamente. E aí, por causa daquela discussão, daquele jeito dele de ser, Zwingli até tentou remediar ali, mas Lutero foi muito inflexível. E por causa disso, o segundo objetivo que a reforma tinha, que já que a gente não pode reformar a igreja, a gente vai reformar, a gente vai nos unir aqui, criar um movimento unificado. Por causa disso, o segundo objetivo da reforma falhou também. E hoje a gente vive num protestantismo, infelizmente, dividido, que às vezes os católicos eles vão usar isso contra nós. Realmente é o nosso calcanhar de Aquiles. O problema é que eles não percebem o deles, mas é o calcanhar de Aquiles nosso. Realmente é um defeito. Mas não aponta o seu. É isso aí. Tem muitos problemas. Eles têm muitos problemas. Eles não veem o dele e veem o nosso. Só que assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar corrigir. É uma coisa que a gente tem que tentar correr atrás. É uma coisa que vai demorar, talvez séculos demore, não sei como é o futuro, não vejo futuro, não sei o que Deus prepara para nós. Só que eu acho que o futuro da igreja é tentar se unificar novamente. E eu acho que a igreja tem andado nesse caminho. Se a gente for parar para pensar nos últimos séculos aí, a igreja vivia numa excomunhão danada. Agora, se for ver, por exemplo, o Concílio Vaticano II, por exemplo, da Igreja Católica, ela cede muito mais pontos, inclusive ela até entra em contradição com outros concílios por causa da abertura ecumênica que ela vai fazer com os ortodoxos, vai fazer com os protestantes, entendeu? Então eu acho bonito. Por mais que a gente ainda discorda de muitas coisas daquele concílio, mas eu fico feliz pela vontade de fazê-lo, entendeu? Isso já me deixa alegre. Quem sabe no próximo a gente já talvez não tenha uma união aí, quem sabe, pode ser uma coisa interessante. Agora, que a gente possa todos os dias tentar ter esse espírito de união, e esse espírito de união começa na gente. É como eu vou lidar com... Eu tento passar isso na Razão na Garagem. Muita gente pergunta, né? Católicos são irmãos. Eu sempre falo, gente, eles são nossos irmãos. Eu digo, mas tá tudo bem, meu amigo, pode estar errado, mas você também acha que o protestante lá da outra tradição tá errado, também ele deixa de ser teu irmão. E às vezes a gente... Isso é um problema muito grande. Eu ia fazer aqui uma crítica pra gente, uma autocrítica a gente como evangelho. Muitas vezes a gente vai se apegar... Eu vou pegar aqui a questão da justificação pela fé. A gente vai pegar a questão da justificação pela fé e abarcar também os outros solas. E a gente vai tratar eles não como lemas que direcionam a igreja a um pensamento saudável, a um pensamento saudável da relação entre a tradição e a escritura, um pensamento saudável em relação às obras e a fé, entre o mérito e a graça, entre Jesus e nós, entre Deus e a sua glória, enfim. Ao invés de a gente usar esses lemas como direcionadores, a gente acaba usando ele como lei. E isso é uma grande armadilha. As pessoas vão observar e vão enxergar outras pessoas, por exemplo, que não acreditam no sola fide, e vão dizer que essas pessoas não são cristãos. Só que elas estão caindo sem saber num erro que Paulo vai condenar em Gálatas e Romanos, porque elas estão transformando a justificação pela fé na lei. Eu faço parte da aliança, eu faço parte do evangelho porque eu acredito na justificação pela fé. Eu não faço parte do evangelho porque eu acredito em Jesus Cristo, no seu ministério, no seu reino, no seu sacrifício e sua ressurreição. Eu faço parte do ministério porque eu acredito no sola fide. Entendeu? Então a gente tem que se desvencilhar desse assunto e tentar ver as coisas de forma mais simpática e menos radical, na minha opinião. Sim. Eu vi até esses dias, estava vendo um podcast do Rodrigo Bibo, do Bibotalk, e ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, galera, olha só, diferenças teológicas, várias. Temos várias vertentes, tal, mas o mais importante é nós baixarmos um pouco esse cercado teológico e darmos as mãos. A questão é, o grande centro de tudo é Cristo. O grande foco é Cristo. Então, essas discussões, a parte, elas são importantes, sim, mas nós não podemos perder o foco de Jesus. Entendeu? Ele deve ser
o centro de tudo. No final das contas, tudo gravita em torno da figura de Cristo. Não deve ser o contrário. Eu não devo ir para o campo paralelo e focar no campo paralelo. Não, eu preciso focar em Cristo. E o solos Christus, ele, na minha opinião, é o solo mais importante, porque, na minha opinião, é aquele que direciona todos os demais. Entender a centralidade de Cristo, a gente passa a entender muito mais quem é a igreja, né? Entender como Deus vai agir, como ele vai lidar com a comunidade. E realmente, eu acho que a gente tem que dar as mãos. Diferenças teológicas tem. Algumas diferenças teológicas poderiam ser superadas, outras talvez sejam superáveis, não sei. Mas eu acho que dar as mãos é o fundamental, porque essa ideia sectária, que era muito famosa na Idade Média também, de que se você não pensa como eu, você é um herege e acabou. Isso é um pensamento mútuo, não era nenhuma questão só de protestante, não, mas de católico também. Os outros, entre ortodoxos também, não se viam como irmãos, se viam como a seita, entendeu? Eu não consigo ter esse pensamento. Acho que o mais importante é Jesus Cristo. Independente eu acho que Jesus Cristo consegue superar. Isso é uma coisa interessante. Talvez nós não consigamos superar as diferenças teológicas, mas Deus consegue superar nosso cercado. Deus consegue superar nossa tradição. Deus consegue superar nossa teologia. Então, acho que entendendo a igreja dessa maneira, tudo bem, católicos têm vários problemas, ortodoxos têm vários problemas, protestantes têm vários problemas. Eu acredito que Jesus consegue superar, porque independente desses erros, todos eles confessam que Jesus é Deus, que veio em carne, veio nos libertar do pecado através do seu sacrifício, da sua ressurreição, e estabeleceu um novo reino, e aquele que crê nele, aquele que viver como ele, Deus verá nele e ele terá a vida eterna. Isso é o Evangelho. O Evangelho não é justificação pela fé, o Evangelho não é só a Escritura, o Evangelho é isso. O só da Escritura e a justificação pela fé nos ajudam a ter uma relação saudável com a prática, com a nossa vida prática e o Evangelho. Eu imagino que as pessoas que realmente não acreditam, não têm uma relação, por exemplo, pessoas que acreditam no sola Escritura de forma radical, e uma pessoa que não acredita no sola Escritura, eu acho que elas vão ter problemas que a pessoa que acredita no sola Escritura de forma moderada, de forma que faz sentido, não vai ter. Então o problema não é acreditar no sola Escritura, o problema às vezes é o radicalismo. Às vezes é 8 ou 80. E esse é o problema. A gente tem que tomar sempre cuidado da questão do radicalismo, da polarização, do extremismo, né? O John Stott tem um livro que ele fala sobre o cristianismo equilibrado. E é exatamente isso. É você não conseguir ouvir ou pelo menos considerar algumas coisas do outro. E aí que vem esse radicalismo todo, e é uma coisa que a gente precisa sempre ter esse cuidado, sabe? Nós precisamos ouvir mais aquilo que o outro tem a nos dizer. Até porque, Gabriel, nós aprendemos muito com as diferenças. Muito, muito. É um ponto de vista diferente, é uma coisa que às vezes eu não sabia e passo a saber justamente por causa de alguém que pensa diferente de mim em algum aspecto, até mesmo doutrinário, teológico. Então isso é muito saudável, isso é muito bom, sabe? E isso precisa ser mais estimulado. Nós precisamos ter esse equilíbrio sempre. E eu acho muito interessante isso que você falou. Eu queria que você me explicasse nesse contexto de reforma, porque logo após esse movimento de Lutero, teve a Contra-Reforma, né, que foi uma resposta da Igreja Católica a essas 95 teses de Lutero. Eu queria que você explicasse também um pouco sobre essa Contra-Reforma, o que foi, quais foram as suas consequências, enfim. Então, assim, Contra-Reforma era um movimento natural, né, porque por causa da questão toda que ocorreu, né, e assim, por coisas até um pouco menores do que foi a proposta da Reforma Protestante, como o próprio John Huss, né, houve um sínodo por causa dele. Então, realmente, por causa da Reforma Protestante, iria acontecer de qualquer maneira. A Igreja Católica Romana teria que dar uma resposta ao que os protestantes estavam ensinando. E o Concílio de Trento vai acontecer muito mais tarde, né, muitos anos depois, ali, acho que uns 40 anos depois, 30 anos depois, uma coisa assim.
das 95 teses. Então já existiam confissões protestantes, já existia já, os príncipes eleitores já tinham conseguido a independência religiosa da Alemanha, essa coisa assim, no Império Romano-Germânico, na verdade, que a Alemanha não existia. E a Contra-Reforma ela vai tentar revitalizar a Igreja Romana por aquele novo momento, admitir alguns erros, como a questão da indulgência, que são abolidas, só que ao mesmo tempo para corrigir alguns erros, acho que algumas coisas também são reforçadas, como o Tribunal da Inquisição ele é oficializado, né? Então ajuda de um lado, mas prejudica de outro. Mas assim, olhando para o panorama medieval, não vou julgar também, historicamente, talvez eu cometa um anacronismo, né? Não vou julgar com as minhas lentes contemporâneas, mais equilibradas, menos viscerais, menos sectárias que era daquela época. Era normal as pessoas observarem a fé de uma forma um pouco mais secular. Então eles olhavam a questão da Inquisição e falavam, olha, se eu ensinar, se eu deixar uma heresia acontecer, eu estou levando essas pessoas para o inferno, então eu prefiro que matar o herege e salvar as outras pessoas no pensamento da época assim, do que deixar as pessoas indo para o inferno. Esse é o pensamento. Por mais que eu discorde, eu sou um homem do meu tempo, assim como eles eram do deles. Apesar dos defeitos e erros, da maldade, né? A maldade, infelizmente, acontecia. Mas não vejo a Contra-Reforma de uma forma muito negativa. Acho que Trento teve lá seus acertos. Acredito que é uma coisa um pouco mais equilibrada, apesar de eu discordar bastante. Tem coisas ali que eu acho ruim, bem ruim. Mas, de qualquer forma, melhorou o catolicismo romano de antes. Isso já foi algum avanço. Né? Isso foi, na minha opinião, o Concílio Vaticano II foi o mais legal, assim, dessa visão mais equilibrada. Mas ocorreu só 500 anos depois, né? Então, assim, as coisas acontecem de forma lenta, e eu acho que é isso. Eu acho que... E também a Contra-Reforma foi importante para a questão dos jesuítas, né? Da expansão para as Américas, da questão da evangelização. A Contra-Reforma também citou esse assunto, não foi trabalhado apenas a questão da reforma, não. Mas é isso. Eu não eu não teria mais o que dizer sobre a Contra-Reforma, para eu não cometer um erro aqui. Então, se tiver algum católico aí que sabe mais do que eu, acho que poderia até contribuir com uma pergunta ou falar alguma coisa. Bacana. Tem uma Ô, pergunta Lincoln, aqui. posso acompanhar o chat aqui? Pode, por favor, Maru, por favor. Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta, por favor, enviem no chat. Até agora eu vi só uma aqui, do Ismael Rosa. Ele está perguntando assim, Gabriel, qual a principal ênfase da reforma que diferencia o protestantismo do catolicismo romano? Eu acho que a principal ênfase da reforma, ela começou sendo a questão da justificação pela fé, né? Justificação pela graça. Começou sendo isso. Então, eu acho que a principal ênfase da reforma protestante foi o tema da justificação. Em segundo lugar, o tema da escritura. Na minha opinião, porque o tema da escritura ele vai surgir por necessidade de se provar o tema da justificação. Então, acho que o sola escritura ele vai surgir depois que o sola fide já estava enraizado na mente das pessoas, né? Mas eu queria também trazer um alerta importante, que eu acho que vai ajudar a gente a ter uma visão mais ecumênica, mas também mais cristã, mais evangélica. Os reformadores, eles não encaravam que a reforma era o centro do cristianismo. Eles encaravam que era um momento histórico importante, que eles estavam resgatando bases da fé, bases do evangelho, que estavam sendo prejudicadas por péssimas teologias. Eles não estavam dizendo que não existia evangelho antes. Isso, às vezes, é um anacronismo que a gente comete. Então, uma coisa que a gente tem que entender a reforma, o centro da reforma é a justificação pela fé, o centro da reforma é a autoridade das escrituras. Mas a reforma não é o centro do cristianismo. Isso é a gente deixar importante. O centro do cristianismo é Jesus Cristo e a sua boa notícia de ressurreição, de vida eterna, de novo reino. É isso que é o evangelho, né? Como eu falei, a justificação pela fé, ela vai nos ajudar a compreender o evangelho de forma mais equilibrada para que a gente não cometa os erros que a igreja cometia antes. Mas não é o evangelho e os reformadores falam isso. Eles não acreditam nisso. Então é bastante importante a gente ter isso em mente.
Muito legal. Gabriel, deixa eu te perguntar outra coisa. Na sua opinião, por que nós devemos estudar, não apenas a Reforma Protestante, por que nós devemos estudar a história da igreja, a história do cristianismo de um modo geral? De que modo isso contribui na nossa vida, na nossa caminhada cristã? Olha, eu acho que entender a história da igreja é entender a história do Espírito, né? Que Jesus disse que ele estaria conosco até que ele retornasse. Então, entender a história da igreja é entender como a dinâmica trigo e joio se relacionaram durante a história da providência divina. A igreja ela não é simplesmente os eleitos, a igreja não é simplesmente os salvos, a igreja é aquele corpo que confessa Jesus. Nesse corpo, infelizmente, existem as pessoas que não entenderam o evangelho corretamente, pessoas às vezes que não seguem a Jesus Cristo, pessoas que prejudicam e que mancham a igreja. Mas a igreja é essa promessa de que Jesus estará conosco apesar das forças das trevas que venham tanto de fora como de dentro. Entendeu? Então, entendendo essa questão de por que nós devemos estudar a Reforma Protestante, eu acho que a gente deve estudar a Reforma Protestante depois de estudarmos a história dos apóstolos, ou seja, de lermos a Bíblia, de estudarmos como a teologia apostólica ela era ensinada, né? Porque os apóstolos também eram homens do seu tempo. A teologia apostólica era uma teologia repleta de influências que existiam naquele entorno. Como a gente tinha falado aqui no início, Deus ele se comunica através do Cronos, né? Tanto que essa ideia de Kairos e Cronos, ela vem da ideia teológica de que Deus está além do tempo e ele entra no Cronos, ou seja, ele entra adentrando na história humana, ele se rebaixa, ele se encarna, ele vem estar entre nós. Uma coisa que o meu pastor fala muito, que eu acho uma frase maravilhosa, é que uma frase que define Jesus é: mais do que acima de todos, ele está no meio de nós. Então eu acho que essa frase ela mostra completamente como Deus agiu durante a história e qual era o objetivo. Então, entender a história da igreja, entender a história do povo de Deus, entender a história do Espírito. Então, o que eu posso dizer para vocês é: leiam o Antigo Testamento, entendam o Antigo Testamento, procurem livros que vão ensinar por que os hebreus acreditavam daquela maneira. Um livro aqui muito interessante, ó, Porque Deus falou na língua dos homens, do Paulo On. Leia isso aqui antes de ler a Reforma Protestante. Vocês têm que ler isso aqui. Vocês podem estudar a Reforma Protestante? Leia isso aqui. Porque ele vai falar de como surgiu, por exemplo, o cânon bíblico, como surgiu a Bíblia, qual foi a motivação. E aí você vai entender coisa lá na frente, porque é a mesma coisa que você querer ver um filme pelo final. Você está vendo Vingadores, Guerra Infinita, e aí você já parte para o instalar do Thanos. Não faz sentido, entendeu? Você tem que ver o filme inteiro para ver como que desenrolou essa história toda. Então, assim, estudem a história de Israel. Depois que for a história de Israel, vale a pena estudar a história ali depois dos últimos profetas, ali aquele tempo onde tem os deuterocanônicos. Leiam os deuterocanônicos. Ah, mas eles não são palavras de Deus. Não são, gente, não são. Mas eles são interessantes porque eles falam como os judeus estavam pensando. O que eles estavam pensando naquela época. E os apóstolos são logo depois. Os apóstolos vão, às vezes, até corrigir essa expectativa. Por exemplo, por que os judeus acreditavam que Jesus seria um Messias guerreiro? Você só vai saber essa pergunta se você ler os deuterocanônicos. E você vai entender o que os caras estavam pensando e por que eles chegaram na conclusão, por que os apóstolos tiveram que lidar com esse problema e corrigir essa questão e mostrar que o Messias é outra coisa que eles estavam esperando. Depois, a gente tem que estudar os pais da igreja, ver o que eles leem. A gente pode começar por coisas simples, pode começar até por livros devocionais aí, confissões, até começar a ler o Didaquê, por exemplo. Didaquê, vai demorar 5 minutos para ler o Didaquê. É uma coisa muito simples, do século I. Então, assim, a importância de estudar a Reforma Protestante, na minha opinião, ela está completamente atrelada à importância das outras coisas que vêm antes dela. Porque a gente só vai entender aquilo que os reformadores estavam falando, aquilo que eles queriam deixar claro, e inclusive até corrigir alguns erros que eles têm, porque eles também não foram perfeitos, se a gente conseguir entender a história anterior. Felizmente, hoje em dia nós temos uma coisa chamada Google, que os reformadores não tinham,
Então, às vezes, é até injusto a gente falar que o cara errou, porque não tinha como o cara pesquisar. A informação que ele queria estava lá na biblioteca da Grécia. Como que o cara vai lá na biblioteca da Grécia conferir o documento? Não tem como. Mas hoje a gente pode. Hoje a gente consegue. Então, acho que a importância de estudar a reforma protestante é entendermos por que a justificação pela fé é importante e por que a Escritura é a nossa regra de fé, é a palavra de Deus, é infalível. Mas você só vai entender isso se você entender como ela se formou, como ela se desenvolveu, o que as pessoas estavam pensando, qual era aqueles pensamentos todos, para depois você, inclusive, ter até uma visão saudável do só da escritura. Muitas pessoas elas vão pegar aquela ideia do nu da escritura, né? Que a escritura eles acompanham como se ela caísse do céu. Você só vai entender por que a Bíblia é importante se você entender como que ela foi escrita. Você só vai entender por que a justificação pela fé é importante se você entender o contexto pactual de Paulo, se você entender o contexto das obras, a questão das obras da lei, das obras da fé, aquela coisa toda. Você vai entender esses temas se você conseguir entender esses outros antes. Então, eu acho que não é tão saudável a gente partir para estudar tudo de reforma antes, porque às vezes a gente fica com um vácuo. Porque, assim, Lutero, ele sabia algumas coisas que você não vai saber se você ler ele direto. Então, acho que vale a pena. Acho que vale a pena. Bacana. Manu, parece que teve mais perguntas no chat aí nesse meio tempo. Eu estou vendo aqui uma pergunta da Gabi Nunes. Ela está perguntando sobre a centralidade do cristianismo. Podemos entender os católicos como parte da unidade cristã ou há alguma separação inconciliável? Olha, eu entendo eles como parte da unidade cristã porque eu entendo a Igreja Católica Romana como parte da Igreja. Eles vão se dizer que são a Igreja. Eu discordo. Eles são parte da Igreja. Graças a Deus. Graças a Deus eles são somente parte da Igreja. Então, assim, eu acho que eles são nossos irmãos. Existem questões que são realmente inconciliáveis. Coisas que são documentos fundacionais, ideias fundacionais, que se você deixasse de acreditar, ele deixaria de ser católico romano. Se ele parar de acreditar que talvez que o Papa é infalível e ele é superior a todos os outros bispos, talvez ele deixaria de ser romano, entendeu? Mas eu nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Eu acho que pode existir uma união, sim. Eu acho que pode acontecer em algum momento uma união entre nós, mas realmente existem divisões que são inconciliáveis. Mas, como eu disse, o que é inconciliável para um homem é conciliável para Deus. Muito legal, Gabriel. Cara, a Bíblia, sem dúvida, é o livro dos livros. Isso é inquestionável, sua autoridade, sua inerrância. E, claro, além da Bíblia e além do E Deus Falou na Língua dos Homens, do Paulo Wong, eu queria que você também indicasse mais livros para a galera que quer pesquisar mais sobre, que quer aprender mais. Quais livros que você indica, livros que marcaram sua vida? Então, para quem quer entender Lutero, a história dele, que eu acho bem legal, é esse livro aqui. Lutero, Sua Vida e Obra. Que vai ficar invertido aí, né? Lutero, Sua Vida e Obra, do Vicente Temudo Lessa. É muito bom esse livro. Eu gostei bastante de ler. Ele vai contar como que, desde o nascimento de Lutero até a morte dele, tudo que ele fez, tudo que ele ensinou. Ele faz algumas críticas a Lutero também, é bem legal. Tem esse clássico aqui, esse calhamaço gigantesco, Teologia da Reforma, muito bom. Esse aqui é um livraço. É um livro bem legal. Ele vai falar muita coisa da Reforma Protestante aqui. Nem tudo eu concordo. Tem coisa que a gente fala aqui. Só que eu acho que não existe um livro. Não existe um livro de teologia, resumindo a teologia da reforma igual esse aqui no Brasil. Então, se você quer entender sobre a reforma protestante, esse é o livro para você entender. Qual é o autor desse livro, Gabriel? Eu esqueci de falar. Ele tem vários autores. Ele tem vários autores. Muita gente aqui, ó. Inclusive aqui, ó. Tem aqui várias pessoas. Beleza. Mas a capa é essa aqui. A capa é essa aqui. Bom. É porque é tipo uma... Ele foi editado pelo Matthew Barrett, que é tipo, ele compilou e deu tipo, você escreve uma parte, você escreve uma parte, mas... Foi o organizador do livro e cada capítulo fala. Isso aí. E esse aqui tem autor, que é do Carter Lindbergh, História da Reforma. Querem ler? Esse aqui é muito bom. Recomendo. Um bom livro. Inclusive eu tinha até ele no Kindle. E aí
Eu li um pedaço dele e falei, pô, mas esse aqui eu quero ter na biblioteca. Até comprei, nem abri ele. Mas ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu li, ó. Até onde eu li é bom, eu li metade dele no Kindle. Então, assim, eu acho que é bom demais. Estou recomendando porque é um livro, assim, para resumir a história da reforma, eu acho que é o melhor do Brasil também. Até agora, né? Só se ele estragar da metade pra frente. Mas aí eu acho ele muito bom. Então, assim, teriam outros livros, talvez? Cristianismo através dos séculos, talvez, do Ernie Carlins também é legal. Que mais? Leão Lutero. Leão Lutero. É um bom exemplo. Leiam os livros de Lutero, leiam as Institutas, leiam Calvino. Uma coisa que eu acho interessante é que eu prefiro muito mais o Calvino dos comentários bíblicos do que o das Institutas. O Calvino das Institutas é bom, mas o Calvino dos comentários bíblicos é gênio. Acho que a distância. Parece até outra pessoa, de tão perfeito que é muito bom os comentários bíblicos, cara. É excelente. Às vezes, quando eu vou fazer algum estudo bíblico na igreja, ou quando alguém me chama para pregar em algum lugar, às vezes eu vou pegar um texto, eu vou lá no comentário de Calvino, dou uma lida, a ver se eu não estou viajando muito. Mas é muito bom, recomendo. Porque, assim, às vezes as fontes Uhum. primárias elas são. A gente acaba esquecendo. E sim, leiam a Bíblia, leiam os deuterocanônicos. Acho que é importante para você entender muitos contextos ali históricos. Leiam as fontes primárias também. Né? Não leiam só a interpretação do que o autor diz. Porque às vezes o autor pode estar equivocado. E um autor, que eu acho que eu falei um destaque, e esse livro não tem, só tem ele em inglês, que é a história da Igreja Cristã, uma coisa assim, História da Igreja Cristã, uma coisa assim do Philip Schaff. Ele é o maior, se não for o maior, ele é o segundo maior historiador que a igreja já teve. Ele era um pastor presbiteriano, é muito bom. E assim, como você acha na internet, você pesquisa lá e é domínio público, porque o cara morreu há 200 anos. Então, assim, a história da igreja até é 1800, né? Que antes disso ele não tinha como, depois disso, não tinha como escrever. Mas acho que vale muito a pena. E como você consegue achar ali na internet, você acha em sites, você acha por capítulo, né? Tipo um PDF. Se você não sabe ler inglês, tu vai lá e traduz no navegador. Você não vai ter talvez uma tradução super fiel, mas pelo menos uma ideia geral, você que não lê inglês, você vai conseguir ter. Pelo menos isso. E acho que vai ajudar bastante vocês. É uma leitura indispensável. Se você quer saber história da igreja, na minha opinião, o melhor livro de história da igreja que já fizeram. É melhor do que aquele cristianismo através de séculos. Acho que vale a pena. Show de bola, Gabriel. Pessoal, o Juan iria estar conosco aqui, mas a conexão de internet dele realmente não ajudou. Ele entrou algumas vezes, caiu, por isso que o Juan Caiu, coitado. não pôde participar do nosso bate-papo aqui. Tentei até o final aqui, mas tá difícil a net dele hoje. Ele mandou mensagem no WhatsApp agora há pouco. E deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Acho que não, né? Acho que não tem mais nenhuma pergunta no chat, Ô, não. Lincoln, eles Oi. estão pedindo pro Gabriel repetir o nome do primeiro livro que ele citou, antes desses do Ah, final. Do Lutero? de Lutero ou do Philip Schaff? É um livro que era branco com uns detalhes meio vermelhos, a capa dele. Foi o primeiro que você mostrou na live. Ah, tá. Esse Eu acho que aqui. não é do Lutero, não. Teologia da Reforma. Esse foi o primeiro, eu acho. Não. Não. É esse aqui. Do Paulo On. Isso. Ah, Deus falou na tá. língua dos homens. E Deus... Olha só, pessoal. Paulo On, ele é brasileiro. E Deus falou na língua dos homens. Esse aqui é um livro Uhum. indispensável para você que quer entender um pouco de como o cânon foi, foi criado. Inclusive, eu até tenho o contato dele, já conversei com ele no WhatsApp, já. Ele é bem gente boa. Ele tem uns insights bem legais, cara. Às vezes vocês podem ver ele no Bibotalk lá. É muito bom, cara. Eu gosto muito dele. É um livro interessante. Tem Que o é um livro podcast que vale a que é o pena ter. texto, né? É verdade, exatamente. E é um livro que vale a pena você ter físico. É um livro que vale a pena ter físico. Eu li, quem tinha isso aqui tinha lá na minha igreja. A igreja tinha. Aí eu li ele lá, né? Li com o pessoal, o pastor tinha feito alguns estudos bíblicos baseado nele.
Só que aí eu falei, poxa, eu tenho que ter para poder ler. Mas tá na minha lista de leituras aqui para eu terminar. Minha lista tá grande, tem que ler mais. Pessoal, Mas tá muito bom. temos 25 segundos de live. Gabriel, muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe muito por esse período de aprendizado que nós tivemos. Manu, Juan, a todos vocês que participaram conosco. Vai cair aqui em 10,